Vocês aqui hoje, mais uma vez não, vocês pela primeira vez, Moacir pela segunda, não é? E espero que essa colaboração entre Unifesp e USP, então, dê os seus devidos frutos, não é? Eu já vou falar direto, tá? Eu sou um pouco inquieto, então talvez eu tenha que levantar para falar, não consigo falar muito sentado, tá? Então, esse texto, portanto, do Malmesbury, né? É um texto antigo, você está vendo aí, mas muito interessante, né? Exegese épica e uso de Virgílio nos poetas bíblicos antigos, né, datados da antiguidade. Eu achei muito interessante esse texto e eu acredito que ele seja ocasião para aproximar dois campos de estudo, que via de regra andam separados, mas precisam se juntar. Quais sejam, não é, os estudos clássicos, de um lado, e os estudos patrísticos, vamos chamar assim de maneira lata, né, do outro. Certo? Eu acho que esse é uma boa ocasião, é um bom caminho para a gente fazer isso. Tá bom? No começo do texto, o Malmesbury, então, ele começa o texto fazendo uma breve distinção que ele diz ser tradicional nesse tipo de estudo, entre os poetas que seriam mais parafrásticos e os poetas que são mais exegéticos, ou seja, olha o que ele diz ali, né? No A e no B, né? No primeiro grupo, estariam aqueles poetas. Então, estamos falando de poetas, poetas do século III, IV e V, né? Poetas cristãos, certo? Que, obviamente, que se valem das convenções retórico-poéticas que aprenderam na escola, né? Então, vigentes, são as mesmas, basicamente as mesmas que vigoravam desde o tempo de Cícero. Tá? Eles se valem, então, de todo esse cabedal, dessas convenções, para produzir um tipo de poesia que, se do ponto de vista elocutório é muito semelhante, é tradicional, digamos, é muito semelhante à poesia produzida antes do advento do cristianismo, do ponto de vista da matéria, do assunto, não é. O assunto é assunto cristão, com elocução, vou chamar de clássica, por falta de melhor nome, só para não chamar de padrão. Certo? Então, é algo novo. Então, o Malmesbury diz que é tradicional, para quem estuda esses poetas, fazer essa pequena distinção entre os que seriam mais parafrásticos, ou seja, que se atêm mais à letra do texto bíblico, e os que são mais exegéticos, ou seja, que se permitem, então, interpretar ou reinterpretar as passagens. Né? Ora, obviamente, e aqui ele faz, né, cita alguns poetas aí que estariam num grupo ou no outro. Mas o ponto, então ele está limpando o terreno, né? Ele diz que é tradicional fazer esse tipo de divisão no primeiro momento. E no segundo momento, ele fala também de outro tipo de consideração comum nesse campo de estudo, que é
de fazer uma segunda divisão, ou seja, poetas que se atêm mais especificamente, ou se atêm mais às convenções retórico-poéticas da poesia examétrica, ou seja, se atém mais à parte, a herança virgiliana, digamos assim, de um lado, e outros, né, que pretendem, que tem como objetivo princípio atualizar a história sagrada para um público específico. Ele também diz que é comum fazer esse tipo de distinção. E aí, ele cita vários autores, a gente não precisa entrar nisso. Mas o que é interessante da proposta dele é que ele diz que essas divisões tradicionais, eu vou chamar, são pouco funcionais, funcionam pouco, têm pouca capacidade explicativa, e que talvez fosse mais útil pensar no fato consumado, porque isso é um fato consumado, de que todos os poetas, quer os que se atêm mais à letra do texto bíblico, quer os que se aventuram a uma exegese mais ousada, quer os que respeitam mais as convenções retórico-poéticas ou seguem Virgílio mais de perto, quer aqueles cujo objetivo é reinterpretar a história sagrada para o seu público específico, né? Ou seja, um grupo ou outro, todos eles realizam uma síntese cultural. Então, para ele, Malmesbury, e pensar em termos de síntese cultural é mais frutífero, é mais acurado do que fazer classificações e divisões que, em última instância, talvez até nem procedam. Aí, logo depois, aqui, nessa página 57, é para quem tiver com texto aí, não preciso muito, mas enfim, para quem quiser. Aí, ele diz, Malmesbury, depois disso feito, aí ele nomeia dois predecessores, digamos, ou dois autores com quem ele quer dialogar. Um é um autor alemão, Herzog, e o outro é um autor de língua inglesa, Roberts. Né? Então ele diz que o Herzog enfatiza mais a parte cristã, em detrimento da parte clássica. E que, e aí ele vai apontar as falhas da consideração desse tipo de ênfase do Herzog na parte cristã em detrimento da clássica. Porque o ponto do Malmesbury, segundo eu pude entender do texto, é que tanto o uso de Virgílio, a imitação, a adaptação, a atualização de fórmulas e de versos do Virgílio, tem uma componente exegética, como a presença, como o tema cristão, a matéria cristã, tem repercussões na elocução. Então, né, é cruzado. E aqui, e aquilo que ele está contestando e questionando na abordagem do Herzog é que ele diz que não é possível simplificar, né, isso é que eu estou dizendo com as minhas palavras, né, atribuindo a parte poética, o que esses textos têm de poético, ao legado clássico que atualizam, e, ou seja, aquilo que os textos têm de poético não é exclusivo do legado clássico que atualizam, e nem aquilo que os textos têm de moral ou moralizante
o didático se deve exclusivamente à tradição cristã, ou o objetivo cristão, a matéria cristã desses textos. Isso é que eu acho que é interessante, eu acho que é uma boa leitura. Achei muito. E aí ele dá um exemplo basta, né? A longa tradição desde Hesíodo, né? E em língua latina, Lucrécio e Virgílio, da poesia didática. Uma poesia cujo objetivo é ensinar. Poesia didática. Então, você tem uma tradição clássica que é didática, cujo objetivo é moralizar, em última instância. Isso, tanto no que diz respeito à épica em si, aos usos educativos da poesia épica, como a parte da poesia épica, da poesia hexamétrica, que nós chamamos de poesia didática, que é a poesia que assume por exemplo, lá, os trabalhos e dias falam, é um tratado de agricultura. Hesíodo. E as geórgicas de Virgílio, né? Idem. Então o tema, em primeira instância, no primeiro momento, parece um tema pouco dado à poesia, né? E não é o caso, né? Não é o caso. Você sabe que o mundo está perdido, né? Mas você sabe que até pouco tempo atrás, as geórgicas eram leitura obrigatória de qualquer pessoa minimamente culta, né? E as geórgicas elas já foram descritas por um também poeta muito culto inglês do século XVII, Dryden, né? Ele simplesmente descreveu as geórgicas, que é um tratado de agricultura, então, como the best poem by the best poet, né? Ou seja, o melhor poema do melhor poeta. Então, ou seja, parece que o tema é árido, não é um tema dado à poesia, mas não é bem assim, né? Ou seja, é possível ter poesia moralizante ou objetivo, tratando de temas aparentemente ou à primeira vista não poéticos. Tá? Tudo bem? Eu acho que aqui é bom eu ler, porque aqui ele vai falar do projeto dele. Roberts, essa que está para baixo. Ali. Ó. É porque ele vai seguir essa abordagem do Roberts, tá? Depois a gente vai entrar no texto, tá? Eu só tô, o que mais interessa hoje é discutir os textos mesmo, dos poetas, tá? Mas vamos falar um pouco disso aqui. Aí é o que ele diz, né? Segundo Roberts, então, a épica bíblica foi criada pela aplicação ao texto escritural da Bíblia da técnica de paráfrase elegante, né? Da técnica da paráfrase elegante, que preserva o sentido do texto usado como base. É um exercício de escola de retórica. Então, segundo Roberts, a épica bíblica nasceu da escola de retórica. Esse é que é o ponto. Porque na escola de retórica, como é que uma das maneiras de ensinar, do professor ensinar o aluno a dissertar bem, ou a falar bem, e consequentemente a escrever bem, era fazer paráfrase dos clássicos. Sobretudo de Virgílio. Você pega o Virgílio e muda as palavras e torna aquilo um discurso. Isso era uma técnica muito comum. Agostinho mesmo faz referência a essa técnica lá nas Confissões. Né? Então, assim, é muito comum. Então,
segundo Roberts, então, a partir de algo que se aprendia nas escolas de retórica, que é você embelezar, vai lá, você aprender a escrever, parafraseando os clássicos e transformando poesia em prosa, foi assim, a partir dessa técnica, é que teria surgido a poesia épica de matéria bíblica, de assunto bíblico. E aí, isso que me parece o ganho do Mausburg em relação a isso. Ele vai dizer, não, a poesia épica de conteúdo bíblico é poesia épica. Ela nasce como tem nascido a poesia épica desde Homero. E aí ele não explicita, explicito eu. Não é? Como é que nasce? É a imitação. Não é essa imitação da escola, né? Uma imitação ligeiramente diferente, mas é imitação. E aqui é preciso dizer, porque logo mais nós vamos entrar no texto dos poetas propriamente dito. Não se trata de plágio. Primeira coisa. Como é que se compõe poesia na antiguidade? Não é, veja bem, o romantismo, em muitos aspectos, fez um bem enorme à civilização e outros não tão bem. No que diz respeito aos estudos literários, tem uma consequência da concepção romântica que ainda permanece e que obscurece a visão clara das coisas. E é essa. É óbvio que existe. Só diz que não existe inspiração quem não tem inspiração. Né? E quem disse isso foi talvez o menos inspirado dos poetas, Paul Valéry. o que mais trabalhar, tá certo? Mas então assim, óbvio que existe inspiração, mas a poesia na antiguidade é uma atividade muito clara, é muito claro como é que é. Então você primeiro escolhe o gênero. Escolhi poesia bucólica. Você é um poeta cristão, vamos supor, na antiguidade tardia. Então eu quero fazer poesia bucólica. Como tem vários poemas bucólicos da antiguidade tardia de conteúdo cristão. Aí você, vou fazer poesia bucólica. Então, pronto. Escolhendo o gênero, você já tem duas coisas. Os modelos a imitar e o tipo de métrica. De antemão. Os modelos são pelo menos dois, Teócrito e Virgílio. Um grego e um latino. Se você sabe grego, melhor. Se não sabe, fica no latino. Virgílio. O modelo já dá de antemão. O tipo de métrica. O exâmetro. Que é o métrico que nós vamos ver hoje aqui. Então, assim, você já parte de uma série de... Você não parte do nada. E aí como é que você faz? Você vai adaptar o tema de que você quer tratar. Você vai partir da linguagem dos seus modelos, modificá-la, colocando um pouco do seu, obviamente. Mas aí você vai remontar a linguagem do seu antecessor, do seu modelo, para tratar do seu tema novo. Tanto que, se você pegar os comentários a Virgílio, por exemplo, do Sérvio, quando Sérvio censura Virgílio, ele diz assim: neste verso Virgílio não imitou ninguém. Você entendeu? Porque a imitação é tão premente, é tão acachapante a necessidade de partir de referências autorizadas, que a circunstância, claro, pode ter sido que o Sérvio não conhecia a fonte, etc. Mas enfim, você vê, olha, o Sérvio não detectou a fonte daquele verso. Olha, nesse verso Virgílio não imitou ninguém. E é uma censura. Então veja, e aí eu estou falando de quem? Virgílio. E isso é bom para a gente ter em mente. O próprio Virgílio, o divino Virgílio, nenhum poeta foi mais influente no Ocidente, é o pai do Ocidente. Certo? Então o próprio Virgílio, o divino Virgílio, fazia desse jeito, pegava os seus modelos e retrabalhava. Pegava Homero e refundia. Os poetas cristãos que nós veremos hoje, portanto, não são plagiários, eles estão fazendo do mesmo jeito que o Virgílio fez. Só que o Virgílio fez com outros.
E eles estão fazendo com o Virgílio. Então eles não são plagiados, não são poetas de segunda mão. Aliás, eu não conhecia. Eu conhecia de nome alguns, não conhecia todos. E eu me espantei pela qualidade. É bom. São muito bons os poetas. Então eles sabem o que estão fazendo. Então, isso é uma coisa que a gente tem de... Aí essa ideia da síntese cultural do Malmesbury me parece muito funcional, frutífera. Eles partem de um procedimento secular, a imitação. Mas esse procedimento adquire agora uma densidade, vai lá, um poder exegético, porque relacionado a um novo texto agora, né? Tem outro hipertexto agora também. Não é só Virgílio, é a Bíblia também. Então ele assume um caráter exegético que a épica puramente clássica não poderia assumir. Talvez assumisse, né? Se você pensar que Virgílio refundiu Homero, talvez para a história da interpretação de Homero aquilo fosse relevante como exegese, mas aí a gente teria que entrar nesse... Está entendendo? Então, isso eu achei muito interessante aqui. Tá certo? Aí, o que o Malmesbury, na sequência, página 60, this means, deixa eu lá. No finalzinho. Ah, tá, legal. O último período. Obrigado. Isso. Ó, significa que todo o escopo, né, da sua atividade poética deve se entender não somente em termos da tradição greco-romana, desses poetas, né, mas como uma manifestação genuína de uma tradição educativa completamente distinta, ou seja, a judaico-cristã. E é uma tradição ao menos tão antiga quanto Homero. Ou seja, e ao que ele está fazendo referência? À necessidade de atualizar o texto da história sagrada para uma audiência histórica e geograficamente situada. Você tem de atualizar o teu público. Certo? Então, você vê, ó, como se você supõe a existência, claro, isso aí é óbvio, se você constata a existência dessa tradição judaico-cristã de atualização da história sagrada para um público específico, constata essa existência, supõe que os poetas estão se inserindo ativamente nessa tradição, o poder explicativo dessa suposição é claro, é evidente, porque daí a poesia não é só mais poesia. A poesia, toda a parafernália retórico-poética da imitação, não sei o que, papapá, ela adquire essa densidade, esse caráter exegético. E o contrário também. E a própria exegese, ela se confronta com a necessidade de ser feita numa forma linguística muito específica, com convenções também muito específicas, como no caso da poesia. Então as duas coisas se completam. Isso eu achei interessante no texto. Não é? Ou seja, interpreta-se
interpreta-se a passagem da Bíblia que por um acaso esteja sendo aludida ou glosada por meio do uso de tropos e frases e versos de Virgílio. Esse é o ponto. E o outro lado também. Versos e frases e tropos, etc., de Virgílio são ressignificados em vista desse novo objetivo. E aí, vamos ver como isso acontece? Aí, ó. Aí ele vai começar com agora eu vou. Vocês conseguem enxergar aí? Ou está muito claro? Quer que apague? Isso melhor. Significativamente. Como é que é melhor? Melhora? Bem melhor. Então, olha que interessante. Aí, então, essa passagem então, do Êxodo 4, 10, 14. E ele pegou outra coisa, o texto, né? Que texto latino é? Assim, essa coisa de fixação de texto é moderna. Né? Assim, então, às vezes a gente... não é o texto da Vulgata. É parecido, mas não é o texto da Vulgata. Faz parte daquele conjunto de textos que, por falta de melhor nome, os especialistas chamam de Vetus Latina. Tá? Então, Vetus Latina tem um monte de coisa dentro que... Né? Então, olha lá, e disse Moisés ao Senhor, né? Eu peço, eu imploro, Senhor, né? Não sou digno, né? Nem hoje, nem anteontem, né? Desde que comecei a falar com... Eles que começaste a falar comigo, teu servo, né? Olha lá, eu vou falar, eu vou ler o medieval com a pronúncia medieval e o clássico com a pronúncia clássica. Tá? Gratili enim voce et tardiore lingua sum ego, né? Eu sou de voz tímida, de voz fraca, né? Certo? E de língua, olha lá, uma língua mais lenta para ser, né? Ou seja, eu sou lento de língua, eu não falo bem, né? Não sou eloquente. É a passagem, né? É a passagem. Aí Deus fala assim: olha o seguinte, quem que deu boca ao homem, né? Quem fez o mudo e o surdo, o que enxerga e o cego? Fui eu, né? Foi o Senhor teu Deus? Não, foi o Senhor Deus. Então vai, vai e fala que eu vou te prover no momento. E Moisés insiste. Ele fala assim, não sei. Aí Deus se ira, né? Deus fica pé da vida com Moisés, né? E aí Deus diz o seguinte, tá bom então, o teu irmão ele sabe falar, o teu irmão vai te ajudar. Certo? O teu irmão te ajuda lá, tá? Certo? Olha lá. Só para você. Et iratus factus est iracundia Dominus ad Moisés. Certo? Então aí Deus ficou bravo mesmo com Moisés. Tá? Então esse... Aí ele vai explicar um pouco aqui. Essa passagem foi interpretada de várias maneiras, mas ele diz que a passagem foi interpretada de várias maneiras, mas uma na tradição patrícia, mas uma nota importante a se observar é a tentativa de modular a ira de Deus, em certo sentido. Tá. E aí? Então, guardem aqui. Guardou essa passagem do Moisés? Agora olha essa aqui. Olha como as coisas vão se juntar
único, interessante, né? Ó, mussa mihi causas memora quo numine laiso, quid dolens regina deum, tot volvere cassus insignem pietate virum, tot adire labores impulerit tantain animis, não, impulerit tantain animis cae lestibus iai. Né? Então, eu não estou... É porque é métrica, tá? Para vocês. Por mim, eu não leria assim, mas vocês... É assim mesmo. Porque senão poesia não faz... Aliás, poesia não faz sentido ler poesia como se fosse prosa. Nem leia. Não é prosa. É outra coisa. E em português é a mesma coisa, viu? Não adianta você ler declamado do mesmo jeito que você leria o jornal alto, porque não faz sentido isso daí. Certo? Então, olha lá então. Musa, lembra-me as causas, né? Então, pelas quais, né? Que nume leso, que nume, pelas quais um nume lesado, não é? Um nume lesado, né? Qual nume foi lesado? Né? Ou doendo-se de que a rainha dos deuses, né? Tantos casos, volveu, né? Ou seja, aprontou tantas armadilhas para um homem insigne na piedade. E é essa frase que eu quero que você tem que lembrar. Fez um homem, né? Impulsionou a tantos trabalhos, impeliu-o a seguir, a sofrer tantos trabalhos. As iras nos ânimos celestes são tantas, são tais. Aqui, obviamente, o maneirismo clássico do singular pelo plural, plural pelo singular, é a ira, né? Mas aqui está as iras. Certo? Tudo bem? Então aqui, o que está em jogo aqui? Que um homem insigne pela piedade, Enéas, o pio Enéas, o piedoso Enéas, ele sofreu muito por conta de Juno. Juno sentiu-se lesada, né? Por um motivo que não nos cabe dizer qual é. Mas Juno se sentiu lesada. Não, esse Enéas tal. E aí, né, Juno fez com que o Enéas sofresse muito para sair de lá de Troia e chegar até Roma, até a Itália, e fazer guerra ali com aquele povo e, enfim, dos seus descendentes sairia a cidade de Roma. Foi Juno que preparou. Então Juno, ela preparou isso para um homem insigne pela sua piedade. E Juno, e aí a pergunta, tanta ira na alma de um Deus, na alma celeste? Você vê que você está começando a ver como é que o poeta, no caso esse primeiro poeta é Cipriano, não é muito conhecido e não se sabe muito sobre a sua vida, nem se o nome dele é Cipriano. Então, olha que coisa interessante. Então aqui, Moisés falando, tá? Então é uma passagem de um livro, o Heptateuco. Os 7 primeiros livros da Bíblia ele transformou em poesia, certo? Então essa mesma passagem do Moisés que a gente viu lá, olha como ficou. Nil demnique dignum esse sibi quod mens hominum subnixa sequatur, arguitur nullum domino nisidante politis,
sensibus effari, nec longa silentia mutos, rumpere nid dominus, laxaret vincula lingue, tempora quir reserat, surdis qui lumina cecis, videntum quatiem, qui pura luce serenat, vadae et plena confissus fare loquella, nobilis eloquio, sensu quad ad verba rotundo, sedum seppe deum poscita liumque precatur, substitui subdique sibi commovi miram, insignem pietate deum, qui concitus infit, Germanus est ecce, tuus limata facundus, ora gerens notusque mihi levita creatus. Tá? Então o que você percebe? A primeira coisa da recitação é muito mais quadradinho que o Virgílio, né? Isso é uma coisa que não ocorreu só com o hexâmetro, ocorreu com todo tipo de metro na antiguidade. À medida que o tempo vai passando, né, as asperezas, vamos dizer assim, vão sendo polidas, e o metro, a variedade, as angulosidades, sabe? Assim, o que não se... o interesse, na verdade. Então, vai ficando tudo muito quadradinho, tudo muito certinho, tá? Virgílio é mais anguloso, é mais tenso, tá certo? Aqui é muito certinho, muito... é quase como um decalque mesmo, entendeu? O metro vai ficando assim. Por isso que perde o interesse, certo? Perde o interesse. Então, o que ele diz aqui? Ele diz o seguinte, ó, que ele não tinha nada de digno, não é? E para que a mente dos homens o seguissem e secundassem, certo? Aí ele não fala nada com polidez, inteligência, a não ser que Deus lhe dê isso daí, tá? Certo? Ó o que ele diz aqui. De que ele não fala nada, a não ser que Deus dê, tá? Para se expressar em sentidos polidos, ou seja, em conceitos bem formados e bem organizados, né? E nem para que os mudos rompam seu longo silêncio, se o Senhor não tiver cortado, né, as amarras da língua. Se Deus não fizer isso, ele não consegue falar. Então, assim, é bem aquela passagem, ó, eu não sei falar, e se Deus não me concedeu o poder de falar, eu falar não posso. Não é? Mas aqui está na terceira pessoa porque o poeta está narrando. Tá? Aí, não precisa fazer a tradução de tudo, mas o mais interessante é que ele leva a ira, comove Tinia, um Deus insigne pela piedade. Essa passagem que nos interessa. E por que ele leva um Deus insigne pela piedade à ira? É o que está lá. Porque ele é obstinado em dizer que não consegue falar. Moisés, eu não consigo. Aí Deus fica, que não consegue? Tá bom, vai lá. Eis o teu irmão aí, ó, facundo. Né? Facundo. Ou seja, eloquente. Né? Gerindo a boca limada. É tanta coisa, é muito concentrado. Né? Foi criado, ele é levita. Né? Tá ali. Então,
interessante aqui é que, olha lá, aquilo que no Virgílio, a piedade do Virgílio, que era aplicada a Enéas, um homem, aqui é aplicada ao próprio Deus. Não é? Então, insignem pietate virum, e aqui insignem pietate deum. Então, e assim fazendo, então calma aí, como é que um Deus que é insigne pela piedade é movido à ira? Isso suaviza a ira de Deus. É uma ira piedosa. É uma ira contra a falta de piedade de Moisés. Porque, veja, para a audiência, para o público do Cipriano, essa frase aqui é das mais manjadas do universo. É tipo, e agora José para nós, ou algo do gênero, tá? Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá, é desse gênero, tá certo? O cara escuta isso, todo mundo percebe o que está em jogo. Até gente letrada. Então, né, olha lá, Enéas, o piedoso, claro, é o Deus insigne pela piedade. É obviamente que o Deus do Antigo Testamento só pode ser visto como insigne pela piedade através dos olhos do Novo. Também é outra coisa evidente. Certo? Então, ele produziu um texto que cumpre todos os requisitos da poesia hexamétrica, épica. Certo? E que, além disso, atualiza essa épica com um tema, naquele período candente, um tema novo. E, finalmente, aquilo, aí você vê, né? Falar de síntese cultural, você está falando, vai lá, da macro-história. Mas olha aqui, ela operando na micro-história, vamos dizer assim. Né? Olha aqui. É o próprio verso famoso de Virgílio que é utilizado agora, não mais para descrever, como epíteto do herói, mas para descrever uma característica desse Deus. Esse Deus novo. Então, olha como o antigo é agenciado, e o clássico é agenciado e utilizado para interpretar a palavra de Deus. E olha a liga que se produz. E esse é um poeta que era, na classificação lá antiga, que o Maslow fala que é tradicional, seria um poeta mais parafrástico. Mas veja como mesmo os poetas parafrásticos eles estão interpretando. Certo? Tudo bem? Então olha ali. Esse é o Cipriano. Então olha aqui, agora outro. Né? Aqui tem uma passagem do Evangelho. Herodes ele vê que foi enganado pelos magos e ele manda então matar todos os recém-nascidos até 2 anos. Uma passagem famosa também. Né? E claro que e aqui aí então são os primeiros mártires, né, cristãos, os primeiros mártires. Então, aqui a passagem, a famosa passagem do livro 4, o livro 4, que é o livro mais patético, não patético no sentido contemporâneo, mas patético no sentido clássico, ou seja, que tem mais patos, né? Então é a passagem mais... É um dramalhão, tá? É um grande dramalhão da Eneida, tá? É o episódio de Dido e Enéas, certo? E aqui
aqui, Dido vê, lá da torre do alto de Cartago, que os troianos estão indo embora. Estão fazendo os preparativos, entrando no barco, e ela fica, né, não sei se vocês sabem a história, né, ela se apaixona. Enéas chega lá, bonitão, troiano, príncipe, e Dido está sozinha, certo? Ela está sozinha, chegou o cara lá, mas ela tinha feito, né, o marido dela, Dido, tinha sido assassinado pelo cunhado. E quando o marido Siqueu foi assassinado, ela fez a promessa: não, eu nunca mais vou servir ninguém. Parece romance do Coelho Neto, mas é isso aí mesmo, é bem isso. Tá? Aí, não vou ser mais de ninguém. Agora eu vou para a cova desse jeito aqui. Mas aí, vários pretendentes, um e outro ali. Tem um tal de Jarbas, que é um rei da Numídia ali, que é um rei importante, sempre está querendo se unir com a Dido, mas a Dido não, ela fez uma promessa. E aí chegou Enéas ali. Aí Cupido faz das suas, flechinha em um, flechinha nela, né? E até nele um pouco. Nele pegou de raspão. E aí Enéas vai ficando, ele se apaixona, tem a descrição famosa do amor na caverna, né? Eles vão é lindo, viu? É bobinho, mas é lindo, viu? Porque daí eles vão caçar, tem toda a descrição que o Virgílio faz da caça, aí os galgos, né, os cachorros, os cães, né, de caça, aí os animais, é lindo de morrer. Aí cai uma tempestade, que foi Vênus mesmo que manda a tempestade. Aí cai a tempestade, por um acaso, quem são os dois que se encontram numa caverna? Dido e Enéas. E aí o amor é consumado ali. E aí a Enéas vai ficando, sabe? Porque, enfim, né? Ela ficou com ela ali e tal. E de repente, Jove manda Mercúrio em sonhos para Enéas, dizendo: o que você está fazendo aqui? Se você tem vergonha, se você não tem pejo de si próprio, tenha pelo menos dos seus descendentes, porque você ficando aqui, você priva os seus descendentes do futuro glorioso que lhes está reservado como fundadores de Roma. E aí Enéas é obrigado a ir lá e falar: Dido, tem que ir. Sério, parece novela mesmo, não estou brincando. Aí ele chega, você: não, mas eu tenho que ir. Aí ela fala, como se fosse seu cachorro, ela não fala isso, mas enfim, você está entendendo? Ela fica brava, quando ele fala: quando eu morrer eu vou puxar seu pé, isso ela fala. Eu quando morrer eu vou puxar seu pé, você vai ver só, não sei o quê. E aí ele fala: não, mas eu tenho que ir. Ele fala: eu não quero, não, eu até quero, mas o Enéas é meio indeciso, viu? Ele fala: não, eu tenho que ir. E aí ele vai. Nisso, é nesse momento, entendeu? Que ele falou para ela que vai, e ela fica assim. E aí você imagina uma mulher que fez esse tipo de voto, e que quebrou o voto com Enéas, e aí o cara vai lá e fala: eu vou embora, eu tô indo, tchau. Então é essa coisa, né? Tanto que eu não vou fazer o spoiler completo, você leia o canto 4. Eu vou falar o que acontece no final. Tá? E aí, aí você vê assim, o que acontece com ela, né? Qual era o que ela sentia discernindo essas coisas lá embaixo, né? Quis spiritum dido cernenti talia sensus, né? Tá certo? Que gemidos você dava olhando lá de cima o litoral, é litoral mesmo, ferver de gente, para aqui, para lá, não sei porque os romanos estavam fazendo os preparativos para ir embora, os troianos, né? E os clamores, né? Porque daí fazia barulho, né? O clamor o barulho do mar, tá? Amor ímprobo, né? Que não improbo amor qui non mortalia pectora cogis, né? Aqui não forças ou que não exiges de peitos mortais, né? Tudo bem? Então, mas lembrou, né?
Antes estava, qual é o texto da Bíblia? Os primeiros mártires cristãos. Herodes manda matar os meninos de 0 a 2 anos. Aí olha lá que interessante. Poema Pascal. Poema Pascal. E outro, esse é Sedúlio. Né? Quis tibitum lanio. Olha lá como é de do lá, é aqui lanio. Açougueiro. Quernente Italia sensus. É o mesmo verso, né? Ele mudou uma palavra. Quos edabas frenitus que urros davas, né? Cum vulnera ferverelate pros picheres arcex sumavastumque videres miseranta oculos tantis plangoribus aicor. Então, aí ele transferiu para Herodes. Herodes dando urros, né? Vendo lá de cima as feridas que se faziam, a matança. Mas por que o Herodes está bravo? Porque ele saca que vai ser em vão. Ele está bravo porque é uma matança que é em vão. Não vai impedir da profecia se realizar. Então olha lá. Claro, e também se eu posso chamar de inconsciente, sei lá, no inconsciente romano, Dido sempre se associou com Cleópatra. Aí Dido, Cleópatra, então tipo a outra, a mulher, meio como uma representação feminina do mal, assim um pouco, entendeu? Que está impedindo o romano de... Está impedindo o povo romano, algo, do obstáculo que impede o povo romano de chegar ao fim que ele é de direito. Sabe assim? E aí, toda essa carga é transferida para o açougueiro Herodes. Então isso a gente tem que ter em mente também. A mesma carga, Shakespeare fez a mesma coisa quando... Por que Antony and Cleopatra é uma tragédia que é impossível de representar? Eu li uma resenha de 2010, tem 9 anos, pode ser que tenha sido representado. Mas até 2010, todas as tentativas de representar Antony and Cleopatra, os críticos acham que é uma porcaria de representação. A tragédia, então, parece que ela não é muito cênica, mas ela é muito retórica. E do ponto de vista poético, por exemplo, o T.S. Eliot é a tragédia predileta dele, do Shakespeare, Antônio Cleópatra. Então, por que eu estou falando isso? Porque é exatamente a tragédia que o Shakespeare segue de mais perto do Giro. Justamente esse canto quarto. Obviamente. E toda vez que ele fala do Antônio, é uma glosa, é uma imitação, é o Shakespeare seguindo de perto a maneira como o Virgílio descreve a Enéas, essa coisa, essa hesitação, eu vou, não vou, fico, não fico. No caso, Antônio ficou, tá? Mas então, para vocês verem como é recorrente, não. Shakespeare não foi o primeiro, tá? E nem o último. Então é recorrente isso aí. Né? Então você vê, mas professor, mas ele não está imitando, olha, mas é praticamente, os versos são iguais, né? Em vez de gêmitos, em vez de frêmitos, né? Cum vulnera fervere late, e ali cum litora fervere late, né? Ele praticamente muda uma palavra ou outra, mas é assim que se fazia. Claro que aqui é excessivo até, né? Mas esse é o princípio. Sabe que poeta fez isso? Não faz muito tempo. Jorge de Lima, no épico que publicou As Pressas, estava com câncer, publicou antes de morrer, pouquinhos meses antes de morrer, na invenção de Orfeu. O que o Jorge de Lima fez ali? Ele pegou as traduções da Eneida, do Odorico Mendes, do Zé Pedro Xavier Pinheiro, da Divina Comédia, e os Lusíadas, e vários cantos desse poema épico dele, Jorge de Lima, ele faz isso aqui.
muda uma palavra, muda não sei o que, papapá, mas se você pega o texto da Eneida do Virgílio, canto sexto, sobretudo, a descida aos infernos, e vai ler o episódio da invenção de Orfeu, que está imitando, tem verso que é quase inteiro, como aqui. Fez do mesmo jeito, mas o que ele está fazendo, Jorge de Lima? Está fazendo a mesma, é a mesma tradição. Mas aí um professor do Espírito Santo, já aposentado, dos anos 70, escreveu uma dissertação chamada Montagem e Invenção de Orfeu, comparando essa técnica com a montagem da fotografia. Mas não é a montagem da fotografia. É a técnica tradicional da poesia épica. Está aqui, ó. É a mesma. Olha o Hélio ali, ó. Apareceu. Aqui é uma passagem muito candente, tocante, essa passagem aqui, né? Extinctis quetamen quamuis infantibus absens praesens Christus erat, qui sancta pericula semper suscipitet penas alienem corpore sentit. Né? Embora, né, aos infantes mortos, né, embora mesmo nos infantes mortos, aparentemente ausente entre eles, né, Cristo não estava entre eles, né, embora estando ausente entre aqueles meninos que foram mortos, Cristo estava presente. Por quê? Porque aqueles são os primeiros mártires, que sempre sustentam os perigos santos e sente as dores, as penas em corpo alheio. É Cristo que sofre por nós, não somos nós que sofremos, se você está unido a Ele. Então aqui tem toda uma... né? Mobiliza tanto as convenções poético-retóricas da poesia métrica, poesia épica, como faz uma exegese interessante da morte dos primeiros mártires cristãos, dos bebês. É interessante isso aqui. Não é qualquer coisa, não. Aí, finalmente, a história de Noé, que é um longo... Então, a passagem do canto 12 da Eneida, o último canto, em que o rei latino ali da região, ele se... Porque a Eneida, os 6 primeiros cantos são uma mini Odisseia e os 6 últimos cantos são uma mini Ilíada, né? E aí o último canto, obviamente, então Ilíada é a guerra e Odisseia é a viagem. Então, os 6 primeiros cantos é a viagem que o Virgílio fez, obviamente, de maneira consciente. Ele condensou 24 cantos da Odisseia em 6 cantos da primeira parte da Eneida e 24 cantos da Ilíada em 6 cantos da última parte da Eneida. E aí, nesse último canto, o rei latino se maravilha. Olha, homens tão distintos, né? Um de lá de Troia, um daqui de Turno, né? E um daqui mesmo, da Península Itálica, vão entrar em combate agora, né? Eles são tão distantes, mas agora eles vão... E aí, ele vai mostrando
do mesmo jeito que ele fez, né? Como é que ele vai adaptando. Agora são, assim como esses homens eram de partes tão distintas e agora eles estavam unidos ali no campo de batalha, assim também animais tão diversos, tão distintos, estão juntos na arca de Noé. E quando, de novo, quando o poeta mobiliza um verso, porque a Eneida é como se fosse, eu não sei se a Eneida tem, sei lá, uns 10 mil versos, 9 mil e pouco, acho, mas vamos pôr 10 mil. Então, a Eneida são 10 mil clichês, assim, quer dizer, são 10 mil, todo, assim, é quase que todo mundo sabia de cor isso aí. É um negócio, então, aquelas palavras são palavras que circulam. Então, quando o sujeito usa um verso da Eneida para um contexto diferente, aquilo esplende, brilha mesmo. E tem razão o Malmesbury de falar o que ele fala. Porque assim, era assim que era. Entende? Aquilo imagina você na escola, dos 3 aos 16, que ficava. Os 3 não sei, mas 4, 5. Imagina só, 11 anos que você ficou ouvindo isso daqui, entendeu? 11 anos, dá para você saber bem 12 cantos. Todo ano, isso aí, você sabe, esse é o manancial. Isso era o livro-texto. Isso todo mundo tinha embaixo do braço. Né? Claro, uns mais, outros menos, mas isso era o mínimo que... Isso era o mínimo que o sujeito precisava saber em Roma. Esse poema é o mínimo. Né? E aí, a parte que eu achei mais interessante, né, ele vai mostrando, né? Aqui é a mesma coisa. Quando a arca abre e os animais saem e vão se espalhando, de novo ele também usa uma frase, um meio verso dirigido, também tradicional para descrever esse tipo de... Então aquilo esplende, brilha, e parece que esse Vitório, esse poeta Vitório, é o mais interessante deles todos, é o que mais ousa. Né? Ele escreveu um poema Aletheia, né? Verdade, né? Certo? Aqui é bonito pra caramba, né? A Enéas estende um ramo da pacífica oliva, certo, Enéas? E ó, onde ele põe depois o poeta. Está lá embaixo. Aqui, aí a pomba vai, é porque, como é que Noé sabe que enfim, o dilúvio parou e será que as águas estão baixando? Solta uma pomba e a pomba volta com o ramo. Né? E ele usa exatamente o mesmo verso da Eneida, do ramo da Pacífica Oliveira, que foi Enéas que estendeu lá na Eneida, e aqui está na boca, a pomba vem com esse ramo. Você vê como os textos se sobrepõem. Isso não é à toa. Isso não é à toa. De novo, tem todo um novo contexto cristão, mas a educação, esses caras foram criados, mamaram esse leite aqui. Então é natural que essas passagens ocorressem. É óbvio. E aí, né? Aqui eu achei lindo. Olha, esta parte, então assim que eles recebem a notícia, então, de que, olha, a pomba veio com o ramo de oliveira, da Pacífica Oliveira.
E assim que eles recebem essa notícia, vem essa passagem, que é a passagem que me chamou mais a atenção do ponto de vista poético. Eu achei muito, muito bem trabalhado. Então, eu vou ler, depois eu... tantus ad indicium magnicum laude parentis, clausorum fletus. Então, é tal o choro, é tanto o choro, mas é um choro de alegria. E isso esse poeta Vitório aprendeu de Virgílio e de outros poetas. Veja a distância do termo que modifica a palavra choro. Está muito distante, não está? Tantos fletos. Tá certo? Por que está distante? Porque o choro é muito. Então a distância espacial do modificador e do modificado iconiza, em termos espaciais, a quantidade de choro que eles estão chorando. Oh, mas professor, não, é isso mesmo. É assim, ele não é o único, todo mundo fazia isso. Né? Então, é tanto o choro dos fechados, com grande louvor a Deus, do Pai, né? Ao indício, a notícia, né? Clausorum fletus, posse quoqueleta revelant, né? E as alegrias vão se revelando aqui e acolá, né? Certo? Né? Tanto o choro, né? Sai, né? Tanto o choro é chorado, né? Ex solitur, quantos, ao comparativo. Agora é um comparativo longuíssimo, bem no estilo épico mesmo, né? Ex solitur, quantus muris convictor acerbus, insultat subitopsesis, si forte feratur, auxilium, de novo, quantus cum iudice missa modesto, addictos rursum vitae sententi arretit, quantus in ambiguum unus convicta recurrit, interlugentum lacrimas et gaudi affletus. Daí volta. Aí quanto o quê? Olha lá. Quando o acerbo vitorioso insulta em cima dos muros, ou seja, imagine uma cidade que está sendo assaltada, que está sendo atacada. Então você já viu o filme, né? Da época medieval. Né? Então, como é que é a cidade? É murada, e aí os caras têm que escalar, não tem? Então você imagina, eles estão vencendo, eles escalam, o vencedor escalou e está em cima do muro e começa a xingar, né? E vai invadir, tá certo? Quando isso acontece, se eventualmente, de maneira súbita, é prestado um auxílio aos assaltados, aos que estão sendo assediados. Imagina a alegria, não é? Imagina só, você está ali e o pessoal está escalando, os inimigos escalando o muro, aí de repente você olha lá chegando a cavalaria dos aliados. Né? Imagina a alegria, né? Quando o juiz, quando por juiz modesto, não é modesto, é um juiz pouco, né? Não, é dada uma sentença que traz a vida de volta aos condenados. Então, de novo, né? Imagina só, você está condenado à morte,
certo? Aí vai lá, papapá, e de repente na hora H, pumba, o juiz muda. Não. No caso do Dostoiévski foi maligno, né? Não sei se vocês sabem a história, né? Ele estava lá para ser fuzilado, aí os caras atiraram para cima, né? E ele vedado. Só que a sentença tinha sido comutada e ele não sabia. Aí ele lá, para morrer, os caras atiraram para cima. Nossa. Mas o cara não morre de infarto, isso daí. Então, beleza. Mas enfim. Então, mas aqui não é isso, aqui é o juiz no último momento muda a sentença, então. O juiz provou. E muda. Né? Quanto, né, numa morte ambígua, sabe? Quando está entre a vida e a morte, você morreu, não morreu. Não é hoje, né? Que tem, né? Não está no hospital hoje, né? E de repente a vida volta. Entre as lágrimas dos que choram. Né? É o choro. Então, ó, tanto é o choro quanto o choro. Entendeu? Muito bem montado. Isso aqui está muito bem montado, isso daqui. Está muito bem montado, é muito bom. É muito a propósito. Não é porque com esses poetas são epigonais, que não tem como falar que não é, em certo sentido é, né? Mas com esses poetas epigonais, o perigo é sempre o perigo do exagerado, do rebarbativo, né? do artificial, certo? Uma coisa que é meramente formular e não tem vida, mas não é o caso desse poeta aqui. Claramente. Né? Porque um cara que sabe fazer isso, né? E veja, e tudo com a técnica épica servindo para fazer exegese. Porque você imagina, olha uma passagem de quando a arca, então, para, né? A terra baixou. Não, a terra não baixou. Está baixando a terra, eles têm a notícia de que está voltando a terra. Que é o ramo da Pacífica Oliveira na boca da pomba. Daí, então, olha como uma coisa é dizer que eles ficaram alegres e choraram de alegria ao ver o ramo da Pacífica Oliveira no bico da pomba. E outra coisa é dizer isso. Porque aqui a alegria é tornada viva, palpável, concreta. Por meio, então, ou seja, a técnica da poesia servindo para exegese. Servindo para tornar o texto vivo e dar sentido novo, premente, urgente para o texto. E é isso, assim, ele deu 3 exemplos, né? A conclusão dele é na página 77. É isso, nós não precisamos. Tem muita passagem, você pode ler. Eu nunca tinha lido, eu conheci alguns deles, eu conheci esse Vitório de nome, só, e de nome, os outros eu nem de nome conhecia, eu nunca tinha lido. E agora já eu acho que já é quente porque já vem Virgílio, é uma poeta que tem. Então, Virgílio sempre vai ser estudado. Só que, você sabe, vocês estão na academia, né? A gente tem que achar o nosso lugar na academia. Esse é um lugar que ninguém está vazio. É só ir lá e ocupar. Sacou? Então, sempre lendo Virgílio, lógico. Mas isso daqui é um negócio impressionante. Então, olha lá, 3 exemplos, né? De poetas que escreveram em latim, com tema bíblico na Antiguidade Tardia. Né? Ele apresentou isso a fim de mostrar essa síntese cultural do ensinamento judaico-cristão com a poesia épica greco-latina. E essa síntese, ela opera
tanto nos poetas que eram ditos mais parafrásticos, como nos que são mais exegéticos. Claro que o mais exegético, em última instância, aquilo que ele chama de mais exegético, quer dizer que o sujeito é mais confiante, né? Porque ele se destaca mais no texto. Tem toda uma implicação, obviamente que são, talvez sejam melhores sobre um aspecto ou outro, mas só que a síntese cultural opera em todos eles. Tá? E outra coisa, eu acho que isso é bom a gente... Não é assim, depois de Virgílio é Dante. Claro que é, não tem um poeta maior que Dante depois de Virgílio, só Dante. Mas só que isso não significa que não tem ninguém. Claro que depois de Virgílio é Dante. Mas só que a gente tem que saber como e por quê. Né? Esse é o ponto. Não é assim... Tudo bem? Então agora eu vou tirar isso daqui e a gente conversa o tempinho em um tempo que tiver para conversar. Só. Uma pergunta. Vamos lá. Se servir de exortação só a leitura desses poetas e desse período, né, Antiguidade Tardia, e para que a gente mobilize ambos os recursos, né, tanto os recursos dos chamados estudos patrísticos, de um lado, como os recursos, a gente começa a falar dos estudos clássicos, da filologia, que seja, tá? Acho que é importante fazer essa colaboração, né? Que é um pouco o sentido das nossas conversas, né?